Olá, meu nome é Carlos Henrique, bem-vindos a essa aula de atualidades. E para o tema de hoje nós vamos estudar um fato muito recente, foi a greve dos caminhoneiros, que foi um fato que mexeu tanto com a sociedade quanto com a economia e com a forma, com a condução da vida de todos os cidadãos do Brasil. Então, a greve dos caminhoneiros. O que a gente precisa entender, na verdade, para entender o que foi a greve, por que ela começou, na verdade a gente precisa entender mais ou menos como é que funciona o principal motivo pelo qual a greve começou, né? Na verdade, os caminhoneiros eles começaram a pensar em greves, a pensar em negociações com o governo, depois que o preço do combustível entre 2017 e 2018 subiu de uma forma extremamente vertiginosa, né? O combustível aumentou de uma forma como nunca havia aumentado antes, né? Se no final de 2016 você tinha um galão, um barril de combustível a $30, já no final de 2017 para o começo de 2018, você tinha um galão por $80. É uma variação muito alta e para quem trabalha na área de transporte, como os caminhoneiros, se viu extremamente onerado, mesmo porque muitos desses caminhoneiros são autônomos, né? Ou seja, não existe uma empresa que arca com esse tipo de custo por trás, né? Tanto que, se nós formos ver qual foi o maior contingente dos grevistas na greve dos caminhoneiros, foram justamente os caminhoneiros autônomos, né? Aqueles que não possuem uma empresa por trás para arcar com as onerações de combustível, impostos, etc., né? Então, o aumento do combustível ele está associado a variações de preços internacionais. Na verdade, a Petrobras, com uma nova política de preços, né, quis acompanhar a variação dos preços internacionais, né? O problema é que, ao mesmo tempo, houve um aumento vertiginoso do dólar, agora no começo de 2018, o que fez com que os valores do combustível que estavam acompanhando os preços internacionais também aumentassem de forma absurda, né? Então, a partir do momento em que a Petrobras tenta vender o produto dela, vender o combustível de acordo com o que se vende no dólar, quando esse valor é passado para o real, ele acaba se tornando um tanto quanto incoerente com o que já havia sendo gasto anteriormente pelas pessoas, né? Principalmente aqueles que já trabalhavam na área e que têm uma convivência maior com os preços do combustível e etc., né? Mais um fator que contribuiu muito com o aumento do combustível foi a alta tributação, né? Mas essa já é um fato que não é nem um pouco novo, né? 45% hoje, na verdade, 45% à época do começo da greve do combustível era imposto, tá? Dos quais 16% era imposto federal, né? Então, você tem dois fatores muito importantes no que diz respeito ao aumento vertiginoso do combustível entre 2016 a 2018, que é uma política de preços incoerente, mais alta do dólar, mais, na verdade são três, né? Mais ainda a tributação, mas que na verdade a questão da tributação já é muito anterior ainda à questão dos combustíveis. Então a variação de preços internacionais e o aumento do dólar fez com que o preço do combustível subisse vertiginosamente. Isso obviamente fez com que muitas pessoas que se veem trabalhando com combustível, que precisam do combustível para se manter profissionalmente ativo, se voltasse contra essas novas políticas de preços e tentasse aí eventualmente negociações com o governo federal para que justamente eles pudessem coibir esse tipo de fato. Bom, a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, que é a entidade que representa, a entidade sindical que representa os caminhoneiros autônomos, no dia 16 de maio de 2018, em tentativa de negociação com o governo federal, enviou um ofício solicitando o congelamento dos preços do combustível.
Devido à ausência de resposta, essa organização comunicou o início da greve para o dia 21 de maio de 2018. Então, a primeira centelha da greve que aconteceu foi quando essa organização enviou um ofício ao governo federal, depois de perceber que o combustível estava aumentando gradativamente todos os dias, solicitou o congelamento dos preços do combustível para que tivesse uma menor onerosidade. Porque a partir do momento em que o combustível fica extremamente caro para um caminhoneiro autônomo, o preço do serviço dele também vai aumentar, o que vai necessariamente fazer com que a quantidade de trabalho dele diminua, certo? Então aqui o ofício ele foi ignorado pelo governo federal e uma greve foi comunicada para o dia 21 de maio de 2018, que efetivamente ocorreu, né? Então no dia 21 de maio teve início a greve dos caminhoneiros, que começou com uma paralisação, certo? Já no dia 23, a Câmara dos Deputados aprovou o corte dos impostos do PIS e COFINS sobre os combustíveis, certo? Então, no dia 21 de maio, você teve a primeira paralisação dos serviços dos caminhoneiros, o que, por si só, já é algo que impacta muito na vida cotidiana de todas as pessoas. Porque aqui em São Paulo nós temos poucos bens e serviços que não precisam de algum tipo de transporte de outro município ou de outro estado, ou até mesmo de outro país, né? Se vocês pararem para pensar, grande parte da nossa alimentação, dos próprios combustíveis, etc., precisam de um transporte, e hoje no Brasil o que vigora amplamente é o transporte rodoviário, né? Então, no dia 23, a Câmara dos Deputados aprovou o corte desses impostos sobre os combustíveis, mas isso não foi ainda o suficiente, porque precisaria passar por uma aprovação ainda do Senado, né? Então, na verdade, essa não foi exatamente uma conquista, porque o PIS e o COFINS ainda vigoravam sobre o valor dos combustíveis, né? Já no dia 24, os postos de gasolina que não possuíam reabastecimento desde vários dias atrás, passaram a ter filas muito grandes e alguns postos passaram a cobrar preços extremamente altos. O que aconteceu a partir do dia 24 foi o seguinte, como a maior parte, né, do sistema rodoviário serve para o transporte de combustível, já que a demanda de combustível aqui em São Paulo é extremamente alta pela quantidade de automóveis, né, e de motos, o que aconteceu foi que com o corte, com a paralisação dos caminhoneiros, esse serviço de transporte de combustível desde as refinarias até os postos foi interrompida. E os postos, obviamente, ficaram sem o combustível para poder distribuir. Isso significa que, sabendo desse fato, centenas de milhares de pessoas, possivelmente milhões de pessoas, para se prevenir, começaram a procurar postos de gasolina que eventualmente tivessem ainda o combustível para poder encher o tanque lá e poder ter mais tempo com o seu automóvel funcionando enquanto durasse a greve. Duas coisas acarretaram a partir desse fato. Os postos ficaram cheios, lotados, então grandes filas foram se formando, filas que chegavam a quilômetros de extensão, e também uma certa oportunidade pelos postos de gasolina em aumentar o valor de formas exorbitantes, para poder lucrar mais em cima dessa greve, né? Então, com a escassez de combustível, o pouco que sobrou foi extremamente disputado, amplamente disputado pelos cidadãos, e quem lucrou com isso, na verdade, foram os postos, né, que cobraram valores exorbitantes no combustível. Ao longo dos dias, alguns estados, devido à falta de bens e serviços como alimentos, transporte público e itens hospitalares e a interrupção em aeroportos, declararam estado de calamidade pública. Então, na verdade, não foram então só os bens de alimentação e de transporte individual que tiveram algum tipo de interrupção, né? Na verdade, os aeroportos também sofreram diversas interrupções, vários voos foram cancelados,
principalmente porque não estava, porque o transporte de combustível para aeronaves também havia sido interrompido, e aí eles não puderam abastecer as aeronaves quando essas pousavam nos aeroportos internacionais de São Paulo. Então algumas delas tiveram que ser, vários voos na verdade, tiveram que ser cancelados depois disso. Além disso, serviços hospitalares foram também interrompidos devido à falta de abastecimento, principalmente de remédios, né? Na verdade, a partir do dia 23, 24, na verdade, as entidades sindicais passaram a permitir a entrada, né, a passagem de caminhões que estivessem transportando bens medicinais, né? Mas até esse dia, absolutamente todos os caminhões tinham que participar do bloqueio, não conseguiam furar o bloqueio para poder abastecer a cidade de São Paulo. Foi mais ou menos como se a cidade estivesse sob cerco, né? Outras aderências à greve, como motorista de Uber, agricultores e transportadoras, também foram somando as paralisações, né? Na verdade, em alguns estados, os motoristas do Uber também, entendendo que o preço do combustível era extremamente alto, também aderiram à greve transportadora, e aí várias reivindicações foram sendo feitas. E aqui várias dessas entidades acabaram lembrando outros problemas que as pessoas que trabalham com transporte, tanto de carga quanto de pessoas, acabam enfrentando ao longo da sua vida profissional. Como, por exemplo, além dos exorbitantes valores do combustível ao longo dos últimos anos, estradas extremamente esburacadas, os caminhões, por exemplo, os pedágios cobram os eixos suspensos quando eles vão passar, mesmo que eles não estejam utilizando nenhuma carga, e assim vai diversos problemas que as pessoas que trabalham com transporte enfrentam. É bom lembrar que quando existe uma diferença entre o caminhoneiro autônomo e aquele que possui uma empresa por trás. A empresa possui, obviamente, muitos recursos para poder arcar com os custos de pedágio, combustível, manutenção no próprio veículo por conta das avenidas e estradas esburacadas, etc. No caso do caminhoneiro autônomo, obviamente ele vai ter o próprio patrimônio para poder arcar com esses custos. E quando esses custos acabam se tornando maiores do que ele pode arcar, por consequência ele fica sem ter como trabalhar, né? O que aconteceu depois, no dia 24, foi o seguinte: no dia 24 de maio houve um acordo entre as lideranças dos caminhoneiros e o governo federal, com a redução do combustível em 10% durante 15 dias. Apesar disso, as paralisações e os bloqueios permaneceram no dia seguinte, ou seja, no dia 24 de maio, houve uma negociação aparentemente bem sucedida, mas apesar das lideranças sindicais terem aceitado essas negociações, os caminhoneiros autônomos optaram por permanecer nos bloqueios e nas paralisações, né? Então, naquele mesmo dia, na verdade, no dia seguinte, o presidente Michel Temer convocou uma reunião de emergência, né, com os ministros, e anunciou que faria uso das Forças Armadas para realizar uma desobstrução das vias através das prerrogativas das garantias da lei e da ordem. O que foi que aconteceu aqui? Depois que acabou as negociações, porque na verdade as negociações são um tipo de garantia que o governo federal tem com as entidades sindicais, que funciona mais ou menos assim: num estado de greve, quando há uma negociação bem sucedida, então as forças sindicais vão lá, interrompem a greve para que tudo possa voltar ao normal. O que aconteceu não foi bem assim. Quando houve uma negociação aparentemente bem sucedida entre o governo federal e as entidades sindicais, apesar da solicitação dessas entidades em interromper os bloqueios e as paralisações,
muitos caminhoneiros, a maioria, na verdade, optou por permanecer obstruindo as vias, né? E que, no caso, isso foge totalmente ao controle do governo federal, porque você já não tem mais o mediador entre o governo e os grevistas, que, na verdade, são as entidades sindicais. Então, o que aconteceu foi que ele autorizou o uso das Forças Armadas, já que ele estava se vendo sem controle para poder normalizar a situação. E aí ele utilizou a garantia da lei e da ordem, que é uma garantia constitucional que permite que o chefe do Poder Executivo convoque as Forças Armadas quando todas as outras forças de segurança pública forem obsoletas para aquele tipo de situação. Então, independentemente se isso é eticamente correto ou não, foi o que aconteceu no dia 25 de maio, então deve ser estudado tanto por conta da opção pelos caminhoneiros em permanecer na greve, quanto pela utilização das prerrogativas da garantia da lei e da ordem. Então, o general do Exército Vilas Boas afirmou que determinou a imediata mobilização de todo o efetivo da força para ser empregada tão logo quanto o presidente Michel Temer realize o pronunciamento anunciando formalmente a operação de desobstrução das ruas ocupadas pelo movimento de caminhoneiros. Então, a Advocacia Geral da União acionou o Supremo Tribunal Federal para que esse declarasse a greve como ilegal. E no mesmo dia, o ministro Alexandre de Moraes concedeu liminar que autorizava as forças de segurança pública que pudessem tomar medidas coercitivas contra os grevistas. Então, o que aconteceu a partir dessa autorização das Forças Armadas foi, ao mesmo tempo em que o presidente Michel Temer tentou convocar as Forças Armadas para poder manter a ordem, já que não tinha mais o mediador, que eram as forças sindicais, a Advocacia Geral da União, entendendo ser esta uma greve ilegal, já que não preenche os requisitos exigidos pela Constituição, acionou o Supremo Tribunal Federal para que ele, como guardião da Constituição, declarasse a greve como ilegal e para, de certa forma, corroborar com a utilização das Forças Armadas para que a situação pudesse ser normalizada, não só em São Paulo, mas também em todas as capitais do país, todas as cidades do país que estavam sofrendo com a falta de abastecimento por parte dos caminhoneiros. No dia 31 de maio, a maioria dos estados já não possuía mais estradas bloqueadas. Então, na verdade, com essas ações tomadas tanto pelo chefe do Poder Executivo quanto pela Advocacia Geral da União e o Supremo Tribunal Federal, inclusive alguns relatores afirmaram impor multas milionárias diárias a transportadoras que mantivessem os bloqueios e as paralisações. Então, gradativamente, os caminhoneiros foram debandando e desparalisando, digamos assim, e desbloqueando as vias que haviam sido bloqueadas pela greve. No dia 1º de julho de 2018, devido às pressões movidas, dentre outros fatores, pela queda dos valores das ações da empresa, Pedro Parente, então presidente da Petrobras, pediu demissão. Na verdade, o que aconteceu então foi que, depois do início da greve, a Petrobras sofreu uma queda no valor das ações dela, milionário, e após o fim das greves, assim, a Petrobras já tinha, as ações da Petrobras já tinham caído bilhões e bilhões, foi um dos maiores prejuízos que a estatal já teve ao longo dos anos e, obviamente, por uma questão de pressão, né, tanto por conta da administração quanto por conta da própria população e por conta dos próprios grevistas, o Pedro Parente, que era presidente da Petrobras, pediu demissão, né? E, na verdade, esse é um fato tão recente que ainda os desdobramentos estão se desenrolando conforme eu estou gravando essa aula aqui. Então, na verdade, isso tudo está muito fresco, mais fatos vão aparecer ao longo do tempo, ao longo dos anos também, mas tudo que nós temos por enquanto é isso. Você pode procurar em várias plataformas na internet notícias e outras explicações sobre esse fato. E eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado.